Vou dar uma palavrinha sobre o cumprimento das profecias do autor e consumador da fé. Apocalipse 21. Se cumpriu no dia 14 a palavra de Deus, a fé. A fé. Agora, Deus vai mostrar aos homens que tudo que se escreveu de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, está cumprido. Será executada a palavra de Deus sobre a terra. Será executada. Romanos 9, Miqueias, Malaquias, todas as escrituras, eu executarei a minha palavra sobre a terra. Então, todas as pregações que eu dei sobre o juízo, nenhuma delas vou retirar, porque eu marquei um dia, o dia 14 de maio, mas o dia é o sábado também. Não vou tirar, porque meu Deus sabe que eu não minto. Sou filho dele, não posso mentir quanto meu Pai Celestial. Ainda mais sobre aquele que me comprou com sangue de cruz. Então, da minha boca não sai mentira. Como estão nas Escrituras, e repito, está escrito no dia 14. E foi nisso que eu me apeguei. Mas no dia 14, Deus cumpriu a palavra dele sobre a fé, que sem ela ninguém pode agradar a Deus. Qual é a fé? Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, está aqui. Então, no dia 14 se cumpriu Zacarias 12, parte de Zacarias 12, Zacarias 4, a palavra de Deus, Apocalipse 11, e o segredo de Deus, que agora começa a ser revelado aos homens pelo Espírito de Deus, não meu, que a palavra é dele, não é minha. E Deus manifesta o juízo dele. Vai abrir o coração do povo dele. Vai dar vida aos mortos. João 5, 29. Mateus 24. Marcos 13. Lucas 21. João 8. Vai mostrar o povo dele. O povo de Israel e de Judá, que estavam mortos, porque não conhecem a Deus. Então a fé se consumou no dia 14, quando o trampado americano inaugurou a Jerusalém, em Jerusalém, a capital da América. Isso foi cumprimento da palavra de Deus. Colocarei Jerusalém como uma pedra pesada diante dos povos da terra. Isso foi notório, todo mundo viu. E aí? Se cumpriu sobre a Jerusalém terrena e se cumpriu sobre a Jerusalém espiritual. Essa é a mais importante, porque sobre ela é que Deus julga os mundos das trevas, o mundo de Lúcifer. A Jerusalém terrena é para que Deus daqui a 42 meses, como está em Apocalipse 11, cumpra o que está escrito em Apocalipse 11, o juízo de Apocalipse 11 sobre os povos da terra, não para destruir os homens. Deus não vai fazer isso. Deus
sobre Apocalipse 11, vai mostrar os homens com as duas oliveiras, com os dois castiçais que descem do alto, como está em Zacarias 4, que esses dois anjos de Deus, a palavra de Deus se materializa como ele veio à terra, se materializou, como está em Gênesis 18, dois anjos que apareceram a meu pai Abraão e almoçaram e comeram com meu pai Abraão. Deus envia dois anjos. Não estou dizendo que é o mesmo. Se for, também não é comigo. Eu não tenho nada com isso. E aí se cumpre a palavra de Deus. Que Deus se materializa através dos anjos e através dos homens. Que ele veio à terra para isso. Abençoar os homens. Por isso que o autor e consumador da fé cumpriu a palavra dele sobre a fé, sobre o tabernáculo de Melquisedeque, o novo tabernáculo que se estabeleceu a partir do dia 14 de maio de 2018, dos últimos 7 anos das profecias de Daniel, do segredo de Deus que vai ser revelado aos povos da terra. Apocalipse 10, 7. Apocalipse 11, 15. O segredo de Deus dando juízo sobre os mortos, mas mostrando aos povos da terra que o Cristo de Deus é cada homem na terra, que anda com o Espírito da verdade, de João 14, João 15, João 16, João 17, o Espírito Consolador da verdade. Esse é o Espírito. Como Deus se manifestou na terra. Em Mateus 17, Mateus 22, 16, Marcos 12, 14 e Lucas 20, 21. Como? Como Deus se revelou aos homens. Como homem de verdade. Por isso que ele veio à terra. Dá o testemunho aos povos que o homem tem que andar como ele andou na terra, em toda verdade. Reto, justo, sincero diante dele e diante dos homens. Sem nenhuma mentira. Então, cumpridas as Escrituras. Não como eu queria, porque não é como eu quero, mas é como está escrito. Como está escrito, tem que ser feito. Então, eu me enganei. Não por maldade, nada disso, porque nenhuma pregação minha tem mentira. Me enganei pela ansiedade de ver os filhos de Lúcifer serem logo julgados, sentenciados, porque julgados eles já foram. João 16, de 7 a 14. Abacuque 1. Abacuque clama pela sentença que é o que sai agora. Mas a fé foi consumada. Apocalipse 21. E diz: eu vi novo céu e uma nova terra, porque já se passou o primeiro céu e a primeira terra. Passaram e o mar já não existe. Mar são povos, multidões e nações.
Como é que não existe? Mar da mentira. Tudo isso vai acabar agora. E aí? Isaías 49, 20. O ímpio, quando abre sua boca, é como um mar de lama que jorra lama para todo lado. Está respondido. Isaías 11. Cobrirei o mar com a minha glória, com o meu conhecimento de Deus, não do homem. O homem não serve para nada se não souber quem é Deus, se não entender a plenitude do primeiro mandamento, ele não serve para nada. Segundo as escrituras, não que tu acha, que tu pensa, não serve para nada. O que o homem acha e pensa é a imaginação dele. Gênesis 8, 21, Zacarias 3, 8, 9 e 10, Atos 17, as imaginações de demônios, Romanos 1 e 2, os filhos de Lúcifer não têm fé, ele não tem fundamento, como eu vou acabar de ler aqui, fundamento, que é o que está aqui, fundamento, Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Se tu entender as escrituras e o que vai acontecer, como está aqui escrito, como ele explica, aí tu tem fé. Se não conhece a escritura, está morto, o livro é selado para você. Nunca foi aberto. Como está em Apocalipse 4 e 5. Só pode abrir o livro quem é digno de Deus. Digno. 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 Aquele que não entrega seu coração à vaidade, à hipocrisia, à idolatria, à mentira, à safadeza, e não segue aos homens, só o Criador dos céus. João 12, 24 e 25. Siga-me. Mateus 16, 24. Siga-me a 28. Vê lá. Abandone a si mesmo para deixar de ser um animal irracional. Eu segui. E ele me tornou filho racional. Por isso, eu entendo a palavra de Deus, escrita de Deus, explicada por Deus. Ele edificou o meu templo. Eu sou a obra da fé do último dia. Gênesis 2, 2. Gênesis 1, 27, 28. Eu sou o descanso de Jeová, e ele descansa em mim, o Pai e o Filho. João 14. Estou no repouso de Deus. Apocalipse 2, Gênesis 2, 2. Sou da ordem de Melquisedeque. Hebreus, o livro de Hebreus, de 1 a 13, é a regeneração sobre a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno de Deus. O que quer dizer isso? O sacerdote eterno de Deus. A Bíblia só fala dos sacerdotes de Deus. Que transformou o povo dele como sacerdote. Que até hoje ninguém sabe o que é. O sacerdote é o espírito do entendimento pleno de todas as escrituras, a fé, a perfeição da saúde perfeita da fé. Como? Atos 3,16, Hebreus 3, fiel em toda a casa, como meu pai Moisés. Sou filho de Moisés, filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó,
filho de Davi, o sacerdote da ordem de Melquisedeque, Salmo 110, que é filho de Abraão, que é filho do poderoso de Jacó. É isso. Fé, 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 firme fundamento, firme fundamento. Vou mostrar aqui agora. Ela está consolidada, ela está materializada pela palavra de Deus, como aconteceu em 14 de maio agora, quando o trampado americano consolidou a palavra de Deus. Não foi porque ele quis, não. É porque está escrito, tem que cumprir. E Jerusalém foi colocada diante dos povos como uma cidade, uma pedra pesada. Essa pedra pesada é o peso da palavra de Deus. Peso da palavra de Deus. Jeremias 23, aí, amigo. Você começa a circular todas as escrituras. Cada palavra de Deus, o significado é sem fim. Peso da palavra de Deus. E o peso da palavra dos demônios? Tem peso. Tem uma balança que Deus pesa as tuas palavras contra ele, quanto o Espírito Santo dele, a palavra escrita dele tem peso, tem uma balança. Está em 1 Samuel 2. Ele cheira, a tua mente cheira, cheiro de vida ou cheiro de podridão, de morte. 2 Coríntios 2,14. Então vocês não sabem nada de Deus, ninguém sabe nada. Tudo morto. Vai dar vida aos mortos. Por isso a fé foi consolidada sobre a ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno, porque os filhos de Deus têm que serem eternos. Por isso estão mortos, para terem vida na eternidade. Entrarem no repouso de Deus. Gênesis 2, 2. Salmo 1, 3, 2. Você repousar em Jeová e Deus repousar em você. Descanso da obra no entendimento. Eu sou a obra do sétimo dia. O dia que Deus fez por causa do homem. Prestem atenção, porque o que está escrito é o que explica o que eu estou falando. Não estou falando da minha boca, do meu pensamento, da minha imaginação. Todas as pregações que eu dei aí mostram os capítulos e versículos. Então, em Gênesis 1, 27, 28, Deus criou o homem e a mulher e o abençoou. Em João, quando ele se materializou na carne, veio dar o testemunho aos homens que o homem é a imagem e semelhança de Deus, para ter o entendimento de quem é Deus, coisa que nunca houve, vai haver agora. Sou o primeiro homem a entender isso, entender, porque ele me mostrou, é a única coisa que eu não entendo, que ele mostrar tudo isso é uma porcaria, mas mostrou. Eu não vou negar isso, que eu não sou imbecil, nem retardado mental. O que é entendimento? É o homem saber que a materialidade de Deus é o que sai da tua boca, porque você já é a materialidade de Deus, que ele veio dar o testemunho e te comprar para a eternidade com o sangue de cruz. Jeová, o Deus do alto.
se materializou na carne, para que o homem se tornasse a palavra de Deus. Qual é a palavra? Do Espírito Consolador da verdade, nas coisas que se referem a Deus. Então, quando o homem abre a boca sobre este livro e profere mentiras, que só tem demônio falando de Deus, só tem porco sujo e imundo, ele já foi julgado na eternidade. E agora Deus vai mostrar a cada homem na terra que nenhuma letra do livro dele caiu no chão e jamais cairá. Eu, semana passada, fiquei muito perturbado com isso, porque como diz a Escritura, enganoso é o coração do homem, como está em Jeremias, eu direcionei a minha mente e o meu coração para que ele descesse em juízo e julgasse os demônios. Não vai passar isso não, tudo que eu preguei lá vai se cumprir, tem que se cumprir. Mas ele mostrou para mim que a fé, primeiro, tem que ser revelada para que a palavra dele se cumpra. A fé, Gênesis 1, 2 e 3, Apocalipse 21 e 22. Por quê? Porque se ele é o autor e consumador da fé, como que ele vai enviar alguém que não sabe que a fé está consolidada segundo as Escrituras? Por isso se cumpriu 70 anos. A última geração da terra. Ele já havia me mostrado. É porque eu fico tão puto vendo tantos demônios falando dele, que eu queria no meu coração, e não é a vontade de Deus, que se cumprisse isso no dia 14. Mas não é o dia 14. Esse é o dia que Deus fez para consolidar a fé. E agora que está ligado na terra, está ligado nos céus. A fé está consolidada. Toda palavra que eu dei tem que se cumprir. Não saiu da minha boca. Sou pastor, sou profeta, não sou inventor de mentiras. Sou filho de Abraão, sou filho de Isaac, sou filho de Jacó, sou filho do meu pai Moisés, poderoso e infinito Moisés. O homem que escreveu sobre Gênesis 2.500 anos depois, o que é que pode cair no chão desse livro? Que ele criou tudo e fez tudo por causa da porcaria imunda do homem. O homem pecou. Deus colocou no jardim do Éden a espada flamejante, por isso que nunca ninguém entrou lá, a não ser Manuel Pinto, que repousa, porque ele tirou a espada flamejante da entrada do jardim do Éden. O que é a espada? A palavra de Deus. É a espada flamejante, seus animais. O fogo. A minha palavra é como fogo que consome a terra. A minha indignação destrói toda a terra. Salmo 90. Então Deus, conforme está escrito, ele findou a ira sobre o povo dele, acabou a ira. Agora é hora de remissão do povo de Deus e dos povos da terra. O pacto de Deus é com o homem, não é com religião, não é com igreja, não é com templo de demônios. O templo de Deus é você. A cidade de Deus é você. O reino de Deus é você. A terra de Deus é você. A viúva de Deus é você que não tem marido.
é o casamento de Deus com a terra de Deus. Êxodo 20, 24. Provérbios 19, 28, 19. Isaías, João 10, 40. E lá ele atravessou o Jordão e permaneceu na terra de leite e mel. Ezequiel 20 é a terra de leite e mel. Então agora, as palavras que eu preguei são verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Está escrita. Então, Apocalipse 21. As duas Jerusalém, essa é a celestial, que desceu do céu. Está aqui a palavra de Deus. Lucas 19. Vocês vão entender o que é isso. E eu, João, vi a santa cidade. Santo é você. Se você não for santo diante dele, tu não serve para nada. Levítico de 19 a 21. 1 João 1, 1 Pedro 1. Sejam santos, seu Deus é santo. Separado dos demônios. Deus é Deus. Vocês misturaram Deus com imagens, imaginações de demônios. Pedras, imaginações dos falsos profetas do Apocalipse. Está cumprido. Está feito. Essa é a fé. E aí? E aí? Vamos lá. Descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Salmo 45, vamos ver lá. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, eles serão seu povo, os homens, com os homens. Gênesis 1, 27, 28. Tiago 3, 9. Os demônios falam bem de Deus e amaldiçoam os homens, a criatura que Deus criou. Deus não tem religião. Religião está em Tiago 1, 28, 27 e 28. Se alguém cuida de ser religioso, cuide das viúvas e dos órfãos. O órfão é o homem que não tem pai na terra. Deus. A viúva é a mulher que não tem marido. Está aqui. Como viúvas. Vocês não têm misericórdia das viúvas e dos órfãos. Demônios. Lucas 13, a viúva que está encurvada a Satanás, aos demônios. Isaías 50. A viúva é a mãe doutrina que vocês não têm e abominaram a Deus. Vocês ficaram como viúvas, sem marido. 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11. O marido de vocês é Baal. Oséias 2. Baal, os demônios. Não Cristo. O meu marido, a saber, é Cristo. É a minha cabeça. E meu Pai Celestial é Deus. Está aqui. Quando o homem se junta no leito matrimonial com o Pai Celestial e com o Filho, tem que ser fiel. Fiel em toda sua casa.
Deuteronômio 11, Hebreus 13, fiel, 2 Timóteo 2, 13 e 14. Se vocês forem infiéis, Deus não pode negar a si mesmo. O que é infidelidade? Vocês foram deitar na cama com Jezebel. Apocalipse 2, 22. Foram deitar na cama com os demônios de grandes membros. Ezequiel 16. Ezequiel 23. Oséias, as prostitutas da terra. Todas infiéis. Provérbios 7, de 1 a 7, só fala da prostituta traidora de Deus, a doutrina de demônios, a cidade derribada, sem proteção. Essa é a cidade que desce do alto agora. Quem entrar nela, Satanás não toca mais, porque o guardião dos céus está na porta dela, a porta da justiça. Com os exércitos de Deus, com meu pai Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os 144 mil que guardam as portas da cidade de Deus, os heróis da fé. Eita, poderoso Deus! Hebreus 11, meus pais e os anjos de Deus. Aí, meu amigo, como é que o diabo vai entrar? Diabo só entra na porta onde não tem o sangue do cordeiro. Está em Êxodo 12. Por isso ele nunca entrou nessa casa. Ela é guardada e remida pelo sangue do cordeiro. Êxodo 12. João 6, 49 a 60. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, lambuzar a sua boca com o sangue do cordeiro, o diabo não entra na tua casa. Por quê? Da tua porta, da tua boca, saem labaredas de fogo. A palavra de Deus é como fogo consumidor. É o sol. E o diabo não pode entrar aonde habita o fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Lucas 12, 49. Levítico 11. Isaías 33. Salmo 24. Quem vai subir no monte do fogo consumidor? Qual é o demônio? Malafaia, Valdemir, Edir Macedo, R.R. Soares, Billy, Papa Romano, esses demônios que estão aí, eles não entram. Já foram julgados pelo sangue de cruz. Julgados e condenados. Só faltam receber a sentença que sai agora. É o fim. É o fim. Deus, se não arrancar esses demônios da terra, o evangelho dele não pode ser pregado. Se ele não manifestar o que está escrito, o evangelho, tudo que eu prego não serve para nada. Está escrito, não serve para nada. Estou afrontando a Deus? Não. Estou dizendo que ele mesmo mostra, sem mim nada podeis fazer. Por isso, ele teve que consumar a fé para cumprir o que está escrito. Sob a ordem de Melquisedeque, sacerdote
que ensina a perfeição da fé. Perfeição da fé. De Gênesis 1, Apocalipse 22, 21, aonde? Em todo coração e entendimento de quem é Deus. Cada letra desse livro está entendida. Por isso que a cidade teria que descer. Ela está na terra agora. As portas dos céus se abriram. Cada oração que se faz, o cobertor que cobria a terra do manto negro das trevas foi tirado por Deus. Isaías 24, Isaías 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. É hora de pisar o primeiro lagar dos cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse 14. É hora de tirar o povo de Deus debaixo do sol, das assolações das trevas. Apocalipse 7. É hora de dar vida aos mortos do reino de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Os mortos não sabem nada. O diabo disse que vocês estão vivos, estão tão mortos quanto eles. João 5,29, João 8, o que é a morte? Desconhecimento pleno do único e infinito mandamento. Procurem lá. Amar a Deus de todo conhecimento, de todo entendimento e de todas as suas forças. Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Então vou dar continuidade a essa leitura aqui, que senão vou falando, não termino nunca. Porque não tem fim o juízo de Deus. E Deus, Apocalipse 21, 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte. Morte é pecado, morte é pecado, de morte. Salário do pecado é a morte. E aí? Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso é a regeneração de Atos 3, de Hebreus de 1 a 13. Regeneração do povo de Deus. Joel, Naum, Atos 2, a glória da segunda casa. Prestem atenção. Isso se cumpre agora. Foi descida a Jerusalém celestial e a terrena foi transferida à embaixada. 14 de maio. E aí? Eu que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Fidelidade, fiel. Hebreus 3, 1 e 2. Fiel como meu pai Moisés, fiel em toda a casa, em todo trono, em toda a verdade, em toda a cidade, em toda a terra. E aí? E disse-me mais: está cumprido. Eu sou, prestem atenção, Alfa e o Ômega, o princípio e
o fim. Autor e consumador da fé. Porque só eu sei, porque só eu tenho fé. Você não sabe nem o que é fé. Fé é conhecer esse livro de Gênesis 1, Apocalipse 22, 21. Cada palavra dele. Se tu tem fé, mostra. Segundo as Escrituras. Segundo o entendimento que só Deus dá. Provérbios 1, 23. Zacarias 12, 1. Olha Zacarias aí. Ele é que forma o espírito do homem dentro do homem. A palavra de Deus. O espírito de Deus é a palavra de Deus. Escrita. Escrita. Sem a escritura não serve para merda nenhuma. É mentira. Foi isso que o diabo ensinou a vocês. Por isso que é o conserto dele com os homens. Por quê? Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 2, 2. O descanso do sétimo dia. O Deus do alto fez o sétimo dia. Sétimo milênio. 7.018 anos. 2018 anos. Amanhecer do terceiro dia. Amanhecer do sétimo dia, sétimo milênio para o povo judeu, a figueira que não creu na palavra de Deus. É a figueira, está lá em Jeremias, vê lá. Figueira que só deu figos podres e malignos, e a oliveira de Sodoma, e a videira de Sodoma e Gomorra, que só deu demônios. De João 15. A figueira serviu para merda nenhuma. Traiu a ele. Desde Gênesis 3. Vocês vestiram a roupa com as folhas de figueira. Povo de Adão e Eva. E o povo pentecostal de Satanás anda com a folhinha da uva, com o rabo de fora. Hipócritas. Mentirosos, enganadores, filhos de Lúcifer, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os filhos de Satã. Não tem volta, está escrito. E aí? Ômega, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer e tiver sede, vê lá, famintos e sedentos de água, mortos, sedentos de verdade, de doutrina, do orvalho que desce do céu, da doutrina de Deus. Como vocês não têm nada dela, vai inundar a terra com a glória do nome dele. Isaías 11. Com as águas de Noé, inundarei a terra com a minha glória. Para isso ele me deu vida. Eu era morto, que Deus ressuscitou. Sou o primeiro morto a ser ressuscitado no último dia. Da ordem de Melquisedeque. 10 anos, comendo o maior banquete do universo, tive o meu pecado maligno perdoado. Era como um animal irracional, até o dia que ele me chamou e mostrou as Escrituras. Me curou no sábado ao todo. Sou cabra, curado em João 7 ao todo, circuncidado no coração da glória do meu rei. Você sabe o que é ser circuncidado de coração, judeusada? Romanos 2, 27 e 28. Judeu para Deus é aquele que circuncida o seu coração em verdade, justiça e juízo. Esse é o judeu de Deus. A judeusada vai ficar doida com o meu rei. Como está em Zacarias. Vai ficar tudo doidão, apaixonado pelo Criador que veio à terra e deu o sangue de cães pelos povos da terra e pelo povo dele. Mas a doutrina
doutrina de Deus é pregada aos povos da terra. Aos povos da terra. Aos povos da terra. Este é o concerto de Deus com os homens. Quem vai mudar? Não tem evangelho, não tem religião, não tem templo, não tem merda nenhuma, porque o templo é você e o seu Deus. Ele não habita em templos construídos por pedras e mãos de homens que tomam pedras no monte de Lucifer. Jeremias 51, 25, 26. Monte tenebroso das trevas. Por isso, os filhos de Satã têm que serem colhidos. Colhidos. Está cumprida a fé. Para a regeneração dos povos. Esse juízo tem que ser notório aos homens de toda a terra. Então, eu adiantei um pouquinho a carroça na frente do burro, que sou eu, que era, mas entendi que a coordenação da obra de Deus, ela é perfeita, como ele mostrou a mim. Como ele mostrou a mim. Mas eu nunca peco contra o meu Deus, que eu sou filho dele. É impossível. Então nenhuma mentira saiu da minha boca. E se cumpriu a fé. E aí? A quem quer e tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. Presta atenção. A marca da besta nada mais é do que a doutrina de demônios. 666. Os homens de Belial, os filhos de Satanás. 2 Coríntios 6. Homens de Belial, que mataram a verdade, mataram a fé e colocaram as doutrinas de demônios que caem por terra agora. Essa é a congregação de Deus. Os louvores de Deus serão pregados na grande congregação de Jeová. Salmo 40, Hebreus 2. Até compreender isso, levei muito tempo de ver tanta honra e tanta glória dada a uma porcaria. Fazer do nada sacerdote dele, segundo a vontade dele. Por isso, o juízo é manifestado pela boca de um homem, não de um anjo, não de uma merda de demônios, anjos de Belial, não. O juízo é manifestado pelo anjo do Senhor. Qual anjo? Mateus 22, 30. Marcos 12 e Lucas. Lucas 20. O homem de verdade, segundo a palavra de Deus. João 13. O imitador enviado pelo Deus do alto, segundo as Escrituras, gerado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus. Filho Abraão, filho Isaac,
e filho de Jacó. Sou Jacó de Isaac. Sou Abraão de Deus. Meu pai Abraão, fala comigo abertamente. Todos os meus pais falam comigo. Sou filho dos apóstolos e profetas. Atos 3, 25. Na perfeita fé, perfeita saúde. Não sou manco, não sou coxo, não sou caolho, não tenho demônio e não sou prostituta. Sou fiel em toda a minha casa, em todo o meu entendimento de quem é Deus. Por isso, como está em Mateus 10, de graça recebestes, de graça dai. Os demônios não terão mais templo na terra. O templo não haverá mais morte. E aí? É o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus é a segunda ordem de Melquisedeque. Hebreus 7 e 8. Tabernáculo de Deus é você. Deus é o seu tabernáculo. Tudo é seu, tudo é vosso, tudo é de Deus, tudo é nosso. Dos filhos de Deus. Entregou o reino da terra ao povo dele. E se cumpre a palavra agora. Não tem volta. Não tem demônio que arranque isso. E quem quiser e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vocês ainda não são filhos de Deus. Está aqui. Estão mortos. Tem que se tornarem vivos para entrarem no reino de Cristo. No reino do Deus do alto, que comprou cada homem na terra com o sangue dele. Os demônios pisaram no sangue de cruz. Hebreus 10, 30. 1 Pedro 1. Vocês não foram comprados com imaginações de demônios. Se quiserem entrar no reino, tem que conhecerem a seu Deus. É simples, é barato, é de graça. Não precisa dar nada, porque ninguém tem nada a dar a Deus. Oh, eu quero fazer a obra. Leva o evangelho. Está aí pregado aí. Essa é a obra dele. Ele é dono de tudo. Ele faz o que ele quer. Segundo a vontade dele. Está escrito, está montado, está determinado. Não tem essa não. E aí? E veio um dos 7 e disse: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todo aquele que comete mentira, todos se dará parte ao lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pô, vou falar um negócio para vocês honestamente. Desses pregadores, o mínimo do mínimo Deus tira. E assim mesmo, não serve para grande coisa. Como diz Paulo, a obra dele será queimada na fornalha de Deus e ele será salvo. Menos os bodes, os leões, os ursos, os cavalos, os lobos,
e os tais falsos apóstolos e anticristos. Você sabe o que é ser anticristo? É contrário à palavra de Deus. Só tem essa merda aí. Só tem porco e sujo falando de Deus. E aí? Eu vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. 7 taças está em Apocalipse 15 e 16. Elas vão ser derrubadas e derramadas agora. As taças ainda vão descer do alto. E aí? Tinham as últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Mulher do Cordeiro é cada homem que se junta com Deus no leito matrimonial. Hebreus 13, Deuteronômio 11 e 6. O acordar, o despertar com Deus ou sem Deus, na memória do Evangelho de Deus, da justiça, do juízo reto e perfeito de Deus. Se algum de vocês aí entrou até o interior do véu, me mostra. Porque eu entrei. Como está em Hebreus. Aquele que entrou até o interior do véu pode mostrar a vocês a glória de Deus. Está em Levítico. Achem lá. Está em Hebreus. Para entrar no interior do véu, tem que ser perfeito diante de Deus. Saúde perfeita na fé. Na fé. Entendimento. Fé é firme fundamento, animal ignorante. Quem botou a terra no nada? Quem construiu os fundamentos da terra que vagueia sobre os céus? Foi vocês? Isaías 24. Vocês quiseram tomar o reino? Se esqueceram dos profetas. Qual é o animal do inferno que pode botar a terra no nada e sustentar ela com a palavra de Deus, com os fundamentos da palavra de Jeová? Quem? Quem criou os céus e a terra? Quem anda sobre as terras e nunca pode dizer diante dos homens: haja luz? Eu posso. Sabe por quê? Porque haja luz. Gênesis 1, Apocalipse 21. Haja luz, novos céus e nova terra. Está escrito, está determinado, está dito, está feito, tem que se cumprir. E Apocalipse 22 é levar vocês, doentes, coxos, caolhos, cegos e mortos, à regeneração das tuas almas, para entrarem no reino eterno e repousarem no Senhor. Gênesis 2, Salmo 3, 2. Repouso do 7º dia. O dia que Deus fez por causa do homem, o tabernáculo de Deus com os homens. Mateus 11, 25 a 31. Só eu revelo a quem eu quero. Está escrito, tem que se cumprir. Que ligar nas terras, está ligado no céu. Gênesis 28, 11, 12. Mateus 16, 18. Que ligares na terra, está ligado nos céus. João 1, 51.